Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 10 minutos. Começamos agora o Folha no Ar, aqui na Folha FM 98,3, com oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 de 2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. E Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje na bancada, Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, Edmundo Siqueira e o nosso convidado de hoje, que é empresário e pré-candidato a vereador, Dudu Azevedo. Antes da gente convidar o Dudu e dar as boas-vindas a ele, a gente vai rapidamente dar uma passada para você, ouvinte da Folha FM, nas principais manchetes do Folha Online, folha1.com.br. A SIC faz a segunda rodada de sabatina com pré-candidatos a prefeito de Campos. Professor Gerson, Fabrício Lírio e Edmar Pitac participaram nesta quinta-feira. Tiago Rangel, assim como o prefeito Vladimir Garotinho, não compareceu ao evento. O vídeo, agentes da BIM Paralela sabiam sobre minuta. Jovem é encontrada morta com marcas de violência. Polícia Civil prende mulher que planejou morte de motoboy em Campos. Morre no Hospital Ferreira Machado, menina de 12 anos, vítima de grave acidente. Essas são algumas das principais manchetes do jornal Folha da Manhã, que você encontra no folha1.com.br. Vamos então ao programa de hoje, lembrando só que a previsão do tempo de hoje é de 30 graus, máxima mínima de 18 e o céu nublado com o sol aparecendo aqui e ali. Parece que o verão está se estendendo. Gostou de ficar? Vamos lá então, os nossos da bancada, Aloysio Abreu Barbosa e Edmundo Siqueira, e também dando as boas-vindas ao Dudu Azevedo. Bom dia a todos. Bom dia, Dudu, bem-vindo. Vamos começar nos 3 próximos blocos aí. Nosso bom dia especial aí à bancada, Marco, Beto, Edmundo, sobretudo ao ouvinte e pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial aos taxistas, motorista aplicativo, professores e pais de aluno. Dudu, a sua pré-candidatura, até as convenções, a gente só pode falar em pré-candidato, não pode haver pedido de voto, não pode haver apresentação de proposta de mandato, né, segundo a legislação eleitoral, isso a gente respeita bastante. Mas a sua pré-candidatura é marcada pela sua proximidade, pela sua relação de proximidade com o prefeito Vladimir. E também pela ciumeira gerada no grupo de vocês a partir dessa amizade, dessa pré-candidatura. Como é que você vê e encara isso, você e sua campanha? Bom dia. Bom dia, Marco. Mandar um abraço aqui pro Beto, que está aqui nos assessorando, né, Beto? Aloysinho, Edmundo. Aloysio, eu tenho falado bastante sobre isso nos últimos meses, né? Eu acho que é uma pergunta frequente e eu tenho respondido com bastante naturalidade, porque a minha amizade com o prefeito, ela vem antes da política. Então, acho que a amizade, ela fala por si só, né? O prefeito tem outros pré-candidatos com ligações próximas a ele. Posso citar aqui 2, o caso do Dr. Maninho também, que é um amigo próximo, né, bem querido, que eu mando um abraço também. O Fred Rangel, com o cunhado dele também, que eu mando também um abraço. Então acho que é muito natural e muito tranquilo falar sobre isso, porque é uma amizade que começou antes da política, né? Então estou encarando isso com muita tranquilidade. Fala um pouco dessa relação sua de amizade, porque você tem amigos e amigos, né? Você foi, além de amigos, você foi assessor parlamentar de Vladimir. Sim. Quando ele foi deputado. E depois de prefeito também se ocupou cargo no staff municipal. Na verdade, minha amizade com o Vlad começa na adolescência,
né? E acaba se estreitando cada vez mais pela relação que as nossas famílias começaram a criar, né? Ele casou mais ou menos na mesma época que eu, a esposa dele, Tassiana, também ficou grávida na mesma época da minha esposa, as meninas acabaram estudando juntos, estudam até hoje, então só foi cada dia mais estreitando. E naquela participação na qual o Vladimir se candidatou a deputado federal em 2018 e ele ganha aquela eleição, ele me convida para participar do staff dele na Câmara e a gente começa a desenvolver alguns trabalhos juntos e aí eu vou tendo um contato um pouco maior com a política e aprendendo um pouco mais, vivenciando a política. Eu tenho falado muito isso, Aloysio, eu não venho de família política, não tenho pai, mãe, tio, ninguém ligado à política. Meu professor tem sido o Vladimir mesmo, apesar da diferença de pouca idade que temos. Quem é mais velho, você ou ele? Ele. Tá mais velho, mas acabado. Bom, isso tudo sem falar que você é muito parecido com o Vladimir. No dia da feijoada, quando vocês tiraram uma foto ali perto de onde eu estava com a minha esposa, falou assim, mas Vladimir tem irmão? Nossa, gêmeo? Irmão tem. Irmão tem, mas eleição não passada, é ele. Eleição passada tem até um caso engraçado disso, na localidade de Três Ventos, muito próximo a Cardoso Moreira, e eu fui fazer uma visita lá, né, já no segundo turno, e fui caminhar lá com o Giane. Na verdade, eu não fui nem caminhar, eu só fui levar uns panfletinhos para ela que fizesse a caminhada, e as pessoas começaram a confundir. Eu falei, não sou o candidato, não sou o candidato a prefeito Vladimir, não, lá em 2020. E ela falou, não, faz o seguinte, não fala mais nada não, só caminha comigo aqui, vamos aí que... Não acontece, que é melhor. Foi engraçado, foi lá em 2020. Mas, então, assim, eu tenho encarado isso com muita tranquilidade. Trabalhei com ele em Brasília, e depois, quando ele assume a prefeitura, me convida para fazer parte do gabinete. Fiquei esse tempo todo aí no gabinete, me descompatibilizei no prazo para que eu pudesse me pré-candidatar. Mas, assim, é muito tranquilo. Eu não vejo que a minha amizade com o prefeito atrapalhe qualquer tipo de projeto e processo de outros candidatos. E a Silmira... Pré-candidatos, na verdade. E a Silmira, que de maneira desabrida tem criado no grupo, como é que você reage? Muito tranquilo. Eu sou um cara muito do diálogo. Eu sou um cara que é do meu perfil construir sempre pontes. Eu não gosto de entrar em rota, de colisão, né? Eu costumo analisar as reações e ações das pessoas. E às vezes eu costumo dar um desconto, né? Às vezes eu preciso entender o porquê da pessoa estar pensando daquela forma, o porquê da pessoa estar agindo daquela forma. Acho que para poder entender um pouco mais do como a pessoa está pensando, eu vou lidando com muita tranquilidade. Não tenho problema algum. Críticas a gente está acostumado a receber na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Eu acho que, primeiro, o diálogo. Se tiver alguma divergência, alguma aresta que precise ser aparado, eu acho que basta sentar, conversar, trocar uma ideia e resolver tudo. Não tem motivo para tanta chiadeira assim, não. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Beto. Bom dia, Aloysio. Bom dia, nosso convidado aqui, o Dudu Azevedo. Bom dia ao ouvinte aí que nos acompanha, vai nos ouvir depois, nas plataformas da Folha. Só falar da semelhança, né? Nos filmes americanos a gente vê o presidente, tem um sósia, né? Tem um cara que fica lá no lugar. Mas esse cara costuma ser um risco, cuidado. No lugar do presidente. Eu acho que agora a semelhança está se distanciando um pouquinho. Você está dizendo que ele está acabado, é isso? Ele está ficando mais com os cabelinhos brancos. Rapaz, você vê como falar nos Estados Unidos, como é que Obama saiu da presidência, como é que o Biden... desgastante. O cargo pesa. É desgastante. Biden já não entrou bem nessa. Já não entrou bem, saiu... O cargo pesa. Mas, Dudu, você tem essa relação com o Vladimir, essa relação ali da participação como assessor, mas a sua vontade de ser o candidato, de se colocar como nome de candidato. Você falou que no bastidor que teve uma tentativa, né, de candidatura, não conseguiu, e agora o partido, em tese, não ser pré-candidato, mas você está trabalhando para ser aceito no partido enquanto candidato a vereador.
Como é que foi essa decisão sua? Se isso partiu... Foi uma decisão pessoal? Se foi uma composição de grupo? O Vladimir pediu para você vir agora? Enfim, como é que foi essa decisão? Então, eu, como falei aqui nos bastidores, em 2016 eu me lancei pré-candidato pela primeira vez, né? E vim trabalhando na pré-campanha, só que chegou num momento onde nas convenções não teve a vaga naquele momento. Eu saí daquele momento apoiando um outro candidato a vereador à época. Mas aquilo ficou em mim, assim. Eu acho que o fato de terem, vamos dizer assim, entre aspas, me proibido de ser candidato naquela época. Quem te proibiu? Não, proibido, eu falo assim, entre aspas, porque quando o partido não me dá a vaga, Qual era a agenda? Era PRP. Quando o partido não me dá a vaga, eu encarei aquilo como se fosse uma certa proibição, né? Porque eu acho que daria naquele momento para fazer algumas mexidas ali e achar uma vaga que eu pudesse concorrer. Mas o pessoal do partido entendeu que talvez fosse uma candidatura que pudesse atrapalhar os planos de alguns ali, e aí deram aquela barrada, não teve como eu forçar a barra, uma coisa. Eu acho que quando eu gosto de participar das coisas, principalmente quando eu sou aceito logo de cara, né? Quando começa a ter muita resistência, eu sou o primeiro a sair e buscar um outro caminho para fazer as coisas que eu quero você realizar. Você tentou buscar outro partido? Você achou que não deu tempo, foi muito em cima, foi logo nas convenções, iria sair de um para outro, não daria tempo, prazo de filiação, enfim. Mas eu preferi sair apoiando o candidato a vereador, apoiei Neném naquela eleição de 16. Mas aí Neném que é pré-candidato agora novamente. Isso, o Neném está como pré-candidato, mandar um abraço para Neném aqui também, grande amigo, grande parceiro. E foi isso. E aquilo ficou em mim. Acho que um jovem, na época ainda, quanto mais você proíbe alguém de fazer algo, acho que é. 2020 não tive oportunidade, porque o nosso grupo era pequeno, era um trabalho que precisava realmente de um pouco mais de dedicação. Hoje temos um grupo trabalhando aí na pré-campanha, o prefeito, um grupo um pouco maior, me deu essa possibilidade e liberdade de estar tramitando e sendo pré-candidato. Então, assim, muito, muito tranquilo. Já não foi composição de grupo também, um pouco, conversa, diálogo, entendendo que precisávamos de termos pessoas na Câmara com um pouco mais de tranquilidade, com uma capacidade um pouco maior de diálogo, e eu fiquei feliz em ser também escolhido para ter esse perfil, por ter esse perfil. Então, acho que por muita tranquilidade também. É muito falado que o Vladimir, a cancha que ele pegou como deputado, foi fundamental para o desempenho dele como prefeito, né? Abriu caminhos, aprendeu como se movimentar em Brasília, né? Eu acho que é muito emblemática aquela emenda de bancada que ele consegue para retomar as obras da UF. Se você pegar aquela emenda de bancada, assinam ali Thalíria Petroni e Sargento Gurgel. Botar Thalíria Petroni e Sargento Gurgel para concordar em alguma coisa e uma obra que não é no município deles, né? Sim. Os dois são do Grande Rio, Thalíria de Niterói e Gurgel ali da Baixada. Eu acho que exemplifica bem esse sucesso que ele teve. Muita gente diz, eu acho que com razão, que isso ajudou muito a ele enquanto prefeito. Em que essa estada em Brasília e a função de assessor parlamentar dele te ajudou? Aloysio, eu falo para todo mundo que me pergunta como é que foi o trabalho de Vladimir em Brasília. Classifico como um fenômeno. Andar com Vladimir em Brasília, você fica assim, como que consegue ter a capacidade de tramitar em gabinetes de políticos de lados extremamente opostos, como você acabou de falar aqui. O Vladimir em Brasília, ele conseguia ser atendido por ministros, deputados, senadores que, por algum motivo, não gostavam do pai e da mãe dele, mas queriam conhecer o filho que estava deputado, pelo pai ter sido governador. Quem é o filho do ex-governador Garotinho que está agora deputado? Tinha essa curiosidade. Eu, ao mesmo tempo, também tinha as pessoas que gostavam muito
do trabalho que a Rosinha e o Garotinho desempenharam pelo estado do Rio de Janeiro, tinha ligação com eles e queria conhecer o filho, que é natural você querer conhecer o filho de alguém que você admira, você já trabalhou. Então ele começou com isso, abrindo muitas portas, tendo muito diálogo, conversando com todas as classes políticas e foi dando muita... Ele amadureceu muito. Vladimir, eu falo que ele amadureceu muito já ali em Brasília. 2 anos, era incessante os trabalhos. Chegava na terça, ia na quinta, já voltava para Campos trabalhando, dia após dia trabalhando, correndo atrás de emenda, desenvolvendo projetos e, graças a Deus, foi dando certo. Um mandato, na minha opinião, muito bom que eu falo, excelente, né? E isso deu realmente uma bagagem importante para que ele pudesse resolver alguns problemas da nossa cidade, porque o principal problema da nossa cidade, à época, 2020, era realmente a falta de orçamento, né? Não era segredo para ninguém. Campos com orçamento, acho, na época de 1.600 bi, 1.700 e não dava para fazer muita coisa. Então, assim, a busca do tal dinheiro novo, como ele classificou muitas vezes, foi o que proporcionou ele a dar uma deslanchada no trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, essa vivência, esse trabalho, esse contato com deputados, senadores experientes que estavam já trabalhando na Câmara e no Senado há muito tempo, há muitos anos, em vários mandatos, foi dando esse know-how, esse feedback para que ele pudesse desenvolver ainda mais um trabalho. Ele é um jovem, inteligentíssimo, soube aproveitar as oportunidades, desenvolver outras habilidades dele e, na minha opinião, deslanchou nesse sentido e realmente ajudou muito essa questão, ele ter passado por Brasília esses 2 anos. E como eu estava junto sempre, né, vou aprendendo, não tem jeito. Volto a dizer, meu professor é o Vladimir, eu me espelho nele. Ele faz uma política que tem a ver comigo. Ele também é um cara do diálogo, ele também é um cara conservador, ele é um cara que constrói pontes, ele é um cara que busca parcerias. Vladimir, ele já falou inúmeras vezes, se for para benefício de Campos, qualquer seja o direcionamento político do outro lado que está à mesa, ele vai sentar, conversar, dialogar para que os grandes projetos para a cidade cheguem e sejam realizados. Então acho que foi uma época muito boa e muito importante, sim. Mas, assim, em que você falou muito do Vladimir, em que você, Dudu, o que você aprendeu lá, o que você levaria para um eventual... Sem falar em proposta, por óbvio, né? Mas o que você levaria caso você conquiste um mandato para vereador? Que tipo de experiência é o Legislativo Nacional? Não, né? Você assim, agora pleiteia uma vaga para o Legislativo Municipal. Não, a experiência que eu levo para a minha vida e até para os meus negócios particulares também foi a capacidade de diálogo. Eu acho que qualquer assunto, primeiro tem que começar com um bom diálogo. Acho que você trocar ideias com pessoas que principalmente pensam diferente de você, você vai enriquecer cada vez mais o seu pensamento, o seu projeto. Então acho que essa é a principal marca que eu registrei nesse período que eu fiquei lá e que vou levar não só para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional. Acho que o diálogo, a discussão de um bom projeto e estudar aquele projeto realmente, buscar coisas técnicas que possam aprimorar, que possam aperfeiçoar, que possam cada vez mais desenvolver de forma mais qualitativa uma determinada situação, eu acho que isso é a principal marca que eu trago desse período. Dudu, você falou em professor, né? O Vladimir é professor político e citou aí que você tem um perfil parecido e citou que ele é um conservador. Campos e outras cidades tá tendo essa característica de um prefeito que não, você olha para ele e você não vê se ele é direita, esquerda, se é conservador, não é? Você não consegue identificar com muita clareza. O Vladimir tem uma característica de agir, assim, de proposta de ação política, né, muito mais centro-esquerda do que direita, embora tenha apoiado o Bolsonaro e tudo isso. E aí, como é que você vê essa questão aqui em Campos, essa questão de uma cidade aparentemente conservadora, em essência? A gente já discutiu isso aqui. Mas que já votou com Lula e Dilma. Ele discutiu, que teve uma discussão intelectual escrita, né, com eu, o Aloysio e o George Coutinho, professor da UF. Ele discutiu justamente isso. O George faz um recorte temporal ali que mostra que Campos
teve votos na esquerda, né, no PT. A Luísa lembrou aqui na rádio e escreveu também que se o segundo turno fosse aqui da 2014, Marina e Dilma seria o segundo turno. Se fosse a Campos o retrato nacional, seria a eleição entre o segundo turno de Marina e Dilma, né? Ou seja, um voto progressista. Mas também uma cidade que, como o próprio Luísio apontou, a partir desse diálogo, que a coluna dela tendeu à direita e está calcificada. Ela calcificou ali em 2018, né? 18, né? 2018 para cá. 14 foi começou em Marina. Não, mas a partir dessa... Em 18 ela calcificou. Teria dado pelos próprios números, né? Pelas próprias pesquisas. Como é que você vê esse perfil do campista? E como é que é a sua característica, lógico, enquanto pré-candidato? E isso como você vê o Vladimir, né? Dentro desse perfil. Então, acho que é uma geração que não tinha tido oportunidade de vivenciar um governo mais voltado à direita, né? E eu acho que, como teve os últimos 4 anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a população, tanto de Campos quanto do país, teve a oportunidade de ver, na essência, como era o governo mais voltado para a direita, com as ideias mais liberais na parte econômica. Então, acho que com isso o povo campista começou a ter mais conhecimento. Por isso que eu acho que calcificou, como você falou, né? Anteriormente, a gente fala dos últimos 16 anos, 20 anos, eram de governo de esquerda. Os últimos 4, voltado ao governo de direita. Eu acho que isso que foi o principal fator que fez migrar realmente, consolidar. Eu acho que a população campista, como vocês estão me perguntando mais especificamente, se identificou um pouco mais com as tratativas do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que isso é o principal fator de ter feito Campos se tornar uma cidade mais conservadora e se consolidar mais para um voto, vamos dizer assim, mais para a direita. Mas você se considera dentro desse espectro? Você acha que essa polarização em Campos reflete a eleição municipal? Você acha como é que Não, acho que polarização direita e esquerda, ela acaba refletindo um pouco em toda eleição. Não tem jeito, né? Existem classes políticas que pensam diferentes e vão discutir em todos os momentos propostas, pensamentos. Isso aí é normal. Mas o fato é que hoje Campos é uma cidade matematicamente já comprovada aí pelas pesquisas dos últimos tempos aí, conservadora, né? Não tem para onde correr. O resultado da última eleição presidencial em Campos deixou isso muito marcado, muito claro, que Campos é uma cidade conservadora, mas voltada também com alguns ideais, com algumas ideias, a esquerda também, mas muito mais conservadora e de direita. Eu visualizo dessa forma, é um pensamento que é o meu pensamento. Eu tenho um pensamento mais conservador também, mais ligado à direita, mas também não sou um cara engessado para certos assuntos, certas opiniões. Eu discordo com algumas coisas, concordo com outras e é muito tranquilo, muito natural essa consolidação. Eu acho que agora o governo do atual presidente Lula está tendo a oportunidade de dar uma nova roupagem, uma nova cara às características da esquerda. Ele tem tentado fazer isso em alguns movimentos, não deixando passar algumas pautas na Câmara, no Senado. Hoje ele já é um político mais avaliado no sentido de ser um cara do consenso. Eu tenho visto muito Lula buscando sempre o consenso, não entrando naquela linha de embate como ele era antigamente, com alguns assuntos, mas hoje eu posso afirmar que Campos já consolidou e eu falo que a principal característica para isso deve ter sido a experiência de ter vivido um governo mais conservador. Dudu, uma pergunta mais ou menos nessa linha, mas rapidamente. O que você destaca como grande elemento da aprovação ao governo até agora de Vladimir? Quais são as atitudes que você acredita que tenham firmado isso? Só para dar um número, ele está na casa de a última pesquisa agora, a única registrada em 2004, Prefab, ela está em 70%. 70%, pois é. Que é uma vantagem boa. Né? Eu acho que a principal marca não foi nenhuma grande realização no termo de infraestrutura, de alguma obra, de uma realização. Eu acho que a cidade
viu no perfil do Vladimir a tranquilidade de um cara do diálogo pacificador, construidor de pontes. Isso foi dando uma nova esperança, um novo aspecto no pensamento da política. E como ele começa a conversar, vai ao governo do Estado, conversa no governo do Estado, vai ao governo federal, conversa com o governo federal, as pessoas vão vendo que realmente ele estava a fim de realizar coisas para a cidade de Campos. Ele não estava preso a partidos políticos, a ideais políticos, ele queria realmente era realizar. Então acho que isso foi dando essa sensação de que o trabalho poderia ser bem desenvolvido, que realmente não tinha lado A, lado B, não, ele queria era fazer o que era preciso para Campos. Eu falo muito, e ele repete muito isso, toda vez que pergunta se o Vladimir é direita ou esquerda, a resposta dele, ele fala que ele é prefeito de Campos. Eu acho que é isso que fez esse diferencial. As pessoas foram vendo uma capacidade de diálogo e foram confiando. Né? Acho que uma passagem que me marcou bastante nesse período do governo que eu estive foi quando teve a tragédia, infelizmente, lá em Santo Eduardo, que muitos criticaram, o prefeito está indo lá para tirar foto, para fazer isso. Não, ele estava indo lá para olhar no olho daquelas pessoas e dizer: calma, estamos aqui e vamos te ajudar a resolver. Isso deu naquele ponto uma tranquilidade para aquela população. Então acho que é isso. Nem tudo é grande investimento, nem tudo é grandes realizações. Acho que você parar, olhar no olho das pessoas e pelo menos dizer: calma que nós vamos resolver, vamos achar um caminho. Isso foi dando tranquilidade, as pessoas foram confiando, foram olhando no olho dele e foram vendo sinceridade. Isso foi dando tranquilidade para ele trabalhando, desenvolvendo os projetos e a população cada vez mais aprovando e gostando do trabalho que ele estava desenvolvendo. Eu acho que essa linha aí foi, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, o principal motivo para estar com esses grandes números aí que o Aloysio falou ali. Só para dar os números de algumas coisas que a gente falou aqui, é sempre bom dar número, né? O número é uma coisa bem objetiva. Bolsonaro teve, no segundo turno presidencial de 2018, 64,87% dos votos válidos. 2018 contra Fernando Haddad. E teve, a última, agora 2022, contra Lula, 63,14%. Então isso é o que realmente, se você olhar o recorte de 2000 em diante, a cintura do eleitor é pendular. Mas se você olhar no recorte mais curto, de 2018 para cá, esse pêndulo ficou à direita. Isso é um fato que não é nem para pesquisa, isso é urna, né? Voto na urna. Então é um fato inquestionável. E talvez seja a grande dificuldade do PT de mais força progressista aqui em campo. PT, PSOL, sobretudo eleição para executivo, né? É muita resistência ao PT. E em relação à aprovação de Vladimir, na Prefab de 26 de abril, registrado no TSE, ele teve aprovação do governo de 70,5%, 14,9% não desaprovam e 14,6% não souberam avaliar. Se você olhar as três pesquisas de 2023, essa aprovação... Pesquisas diferentes, metodologias diferentes, métricas diferentes, né? A aprovação você pode botar regular, irregular e neutro, pode botar regular positivo e regular negativo, e aí muda. Então depende da metodologia. Mas a mesma Prefab deu a ele, em 2023, 77% de aprovação do governo, 12,8% desaprovando, 9,3%. A Iguape, feita pelos Bacelar em julho do ano passado, deu a ele aprovação de 74,7%, com a aprovação de 22%. E a GPP de março do ano passado deu a ele... Aí não foi aprova ou desaprova, ótimo e bom. 55,5%. Regular, que aqui é o neutro, 34,8%, o ruim péssimo, 8,8%. Então, a aprovação dele de governo, ela está em todas as pesquisas variando aí em 70%, né? Marco perguntou ao que você achava, o que você achava ser a causa disso. Mais importante, eu acho, hoje são 86 dias para a eleição, hoje, a contagem de hoje, o que fazer para manter isso? Bem diferente mesmo. Então, Aloysio, a aprovação do governo está nesses números aí, e a do prefeito também está, mas muito se fala, quando vai ler essas pesquisas, a aprovação do prefeito Vladimir está em tantos %. Pouco se fala do governo. O governo que ele consolidou, que ele formou uma boa equipe,
um bom pessoal de trabalho. Eu acho que isso que vai sustentar, manter esses números. Porque, como já uma frase que eu uso, inclusive, do Michael Jordan, eu gosto bastante, o talento vence jogos, mas o trabalho em equipe vence campeonatos. Então, acho que, além do Vladimir ser uma figura que tem uma aprovação muito boa, o governo ao qual ele montou, ele estruturou, também tem essa aprovação boa. Então, acho que essa equipe que vai tocar a máquina para que a gente consiga continuar aí nesse ritmo e não descer dessa casa aí de aprovação. Aprovação não eleitoral, aprovação mesmo pela população, pelo governo mesmo. Eu acho que em tudo na nossa vida é assim. Tentamos sempre buscar o 100%. Óbvio que às vezes é difícil chegar ao 100%, né? É quase impossível chegar ao 100%, mas sempre trabalhamos em tudo que vamos fazer na nossa vida para que alcançarmos o mais 100% possível. E eu acho que esse é o caminho. O governo também é bem avaliado, né? Os atores que estão também no time, nos bastidores, trabalhando, também são bons atores na sua totalidade. Então acho que isso que vai fazer ele conseguir ter esse segmento aí, e se Deus quiser manter esses números aí até o final do mandato. Minha última pergunta, sei que Marco estamos na hora de fechar o primeiro bloco, estamos perto disso. Então, minha última pergunta passo depois para Edmundo e próprio Marco. Você falou, quando o Edmundo perguntou, eu perguntei, você também o Edmundo perguntou sobre o que você traz de experiência, tal, papá da relação com o Vladimir. Você falou mais uma vez de perfil agregador, né? A gente, e aí volta essa discussão direita-esquerda, a gente vive num país bipolar politicamente desde 2014. A pessoa conhece Dilma, piorou com o Bolsonaro. Você tem hoje coisas horrorosas. Reunião em família hoje com briga. Sim. Isso em todas as famílias do Brasil, né? É uma coisa muito preocupante, né? No entanto, se você olhar os 3 municípios mais importantes do Norte Fluminense, os 3 municípios polo, quais sejam, Campos, Macaé e Fernando da Barra, você tem 3 prefeitos que, em todas as pesquisas até aqui, pode ser que mude amanhã, mas até aqui, em todas as pesquisas, a saber, Velbert Rezende, Macaé, Vladimir Garotinho em Campos e Carla Capucci, Fernando da Barra, você tem 3 prefeitos com um perfil parecido, que foge dessa bipolaridade. É um perfil agregador. E não por acaso os 3, ou talvez não por acaso, os 3 têm governos bem avaliados. E segundo as pesquisas, até aqui, pode ser que amanhã mude, mas até aqui, os 3 são franco favoritos à reeleição. Você acha que isso é coincidência ou não é coincidência? Eu acho que não é coincidência. Porque o próprio trabalho do Vlad, ele, quando está em Brasília, é recebido por ministro de Lula, trata de pautas importantes para Campos, com muita naturalidade, sai do Planalto, vai ao Senado, como várias vezes. Já tivemos encontros com Flávio Bolsonaro, com o senador, e lá também conversa pautas importantes, traz recursos para Campos. Então acho que as pessoas começam a enxergar que realmente esse extremismo não leva a nada. Se eu só abrir diálogo com um lado e deixar o outro lado sem diálogo, eu estou perdendo recurso, estou perdendo projeto, estou perdendo oportunidade de estar transformando cada vez mais a nossa cidade. Então acho que esse perfil agregador é o principal fator de estarem todos eles aí com essa aprovação. Eu vejo muito esse perfil agregador no Elbert, lá em Macaé, acompanho um pouco menos o trabalho da Carla, mas pelo pouco tempo que ela também está no mandato, mas também pelas poucas vezes que tem visto trabalhar, também tem visto esse perfil agregador. Eu acho que é isso, eu acho que é você esquecer as diferenças direita e esquerda e ver o que é importante. Aonde tem grandes projetos, quem pode me ajudar a trazer grandes propostas, grandes projetos para o município ao qual eles estão aí à frente. E com naturalidade, diálogo e conversa, isso a população enxerga isso, vê que cada vez mais é um perfil que realmente acho que é o perfil que vai perpetuar aí, não só nessas eleições, como nas próximas aí. Eu trabalho e quero muito isso, porque aquele perfil de brigas, ataques, confrontos, eu vou votar contra essa pauta porque eu sou de direita e a pauta da esquerda. Eu vou votar contra essa pauta porque é de direita.
sabe, isso aí só atrapalha, não soma em nada. E os embates políticos polarizados estão sendo vistos hoje como aquele assunto cansativo. Ninguém quer mais ver aquele político que fica só criticando. A pessoa quer ver aqueles políticos que tragam proposta, tragam projeto, tragam recurso. Acho que é por isso que todos eles estão bem avaliados. Você fez que era uma última pergunta, mas você tá mentiroso, Besso, né? Você falou uma coisa aí, eu lembrei. Eu perguntei que a Vladimir, que a informação que eu tinha, é de aquele vídeo com o Flávio Bolsonaro, tinha sido o Tunel Corte que tinha filmado. Mas depois o Passarinho Verde me contou que foi você. Foi você mesmo que filmou. Foi. Como é que foi aquele vídeo? Não, aquele vídeo numa viagem que a gente fez a Brasília para conversar sobre as conjecturas partidárias também. Aproveitamos. Foi uma viagem que Vladimir foi buscar alguns recursos, aproveitamos e conversamos. E como já tinha, isso não é novidade nem segredo para ninguém, o ex-presidente Bolsonaro teve o apoio do prefeito de Campos aqui no segundo turno das eleições. Uma grande carreata, né? Uma grande carreata. E tinha já, desde aquela época, firmado um compromisso em que o partido iria caminhar com a reeleição do Vlad. E naquela conjectura ali, Flávio não reafirmou aquilo ali, que realmente seria o caminho que o partido iria seguir, até por retribuição por tudo que foi feito pelo ex-presidente Bolsonaro na cidade, perante ao prefeito, enfim, de carreatos, como você falou, outras coisas. Ele falou assim, não, o apoio vai ser feito lá com você sim, vamos gravar um vídeo e para deixar isso já marcado e determinado que o PL em Campos caminha com a atual gestão do Vladimir Garotinho. Então, muito tranquilo. Bom, Marcos quer fazer um intervalo, mas... Não, pode fazer uma pergunta. Posso fazer mais uma? Pode. Porque você falou aí, me veio a... Muito se fala, a análise desses números de aprovação, principalmente a oposição, né, de que a comparação com o último governo faz muita diferença. Então você compara governos, o Vladimir tem aprovação alta porque a reprovação do anterior era grande. Como é que você vê isso? Você concorda? Você acha que essa comparação ajuda o efeito ou não faz diferença? A comparação, obviamente, ajuda um pouco, mas eu não acho que seja o grande segredo, né? Porque o que é bem avaliado é o trabalho do prefeito Vladimir e é o trabalho do governo do prefeito Vladimir. Então, acho que é o trabalho que ele desenvolveu durante esses 3 anos e meio. Por mais que Campos no passado estivesse vivendo períodos mais críticos e hoje, graças a Deus, estamos com uma estrada mais tranquila, numa viagem mais tranquila, eu acho que é o trabalho dele mesmo que faz a aprovação dele ser alta. Porque se ele tivesse um trabalho mais ou menos, a aprovação dele seria mais ou menos. Se ele tivesse um trabalho ruim, a aprovação dele seria ruim. Então não seria porque foi comparado ao governo anterior. A aprovação dele é boa, a aprovação do governo dele é boa pelo trabalho que ele desenvolve, pelo trabalho que o governo desenvolve. Acho que a comparação, as pessoas veem a melhora na perspectiva de vida. Nisso eu concordo. Melhorou a perspectiva de vida das pessoas. Mas melhorou por quê? Porque ele desenvolveu um bom trabalho, o governo que ele está à frente desenvolveu um bom trabalho, e por isso ele tem esses números aí que o Aloysio falou de aprovação. Bom, 7h48. Vamos fazer um pequeno intervalo agora no Folha no Ar e voltamos dentro de instantes. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você.